Olá, como estamos? Mais uma live superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos. Deixa eu ajeitar aqui o cabelinho que se arrepiou. De todos os aspectos, inclusive sem maquiagem, como se fosse uma videochamada que a gente fala para bater papo hoje com a Fernanda Tonhon. Ela é professora de yoga, é uma lagoana que mora em Toronto, no Canadá. E a gente vai saber como é que está o Canadá, como é que está Toronto. E todos, como a live é superando desafios, a gente vai saber como é que está esta moça, esta lagoana vivendo por lá. Porque não é fácil. Cadê você, Fernanda? Ela tinha uma aula. Olá, Andressa. Andresa, eu acho que eu toda vez digo o nome errado. Ou Andressa. Priscila Anacleto. Gente, cadê Fernanda? Ela tem história incrível. Antes de Toronto. Oi, ai, a Andressa de... agora sim. Olá, Adriana. Tudo bom? Eu tô esperando a moça. A nossa moça maravilhosa de hoje, que estava dando aula de yoga, pediu para a live justamente ser de 8 horas. Eu espero que ela entre, porque senão a gente vai começar e eu vou passar um zapzinho para ela. Ai, não acredito. Ah, Eila! Olha, Fernanda Tonhon. Para quem entrou agora, professora de yoga, está morando em Toronto, entrou no Canadá. Mas antes morava em San Diego, Califórnia. A história é bem bacana. É uma história que a gente... ela já está aí, mas ela não pediu a visualização, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Fernanda. Ai, Jesus. Fernanda, cadê você? Vida equilibrada, é aqui mesmo. Gente, coraçãozinho. E chamei outras pessoas que eu aprendi com a Adriana. Eu assinei para Fernanda e chamei. Não estou entendendo, gente. Eu vou encerrar. Ah, não, ela já está aqui, visualiza. Ô, Mônica, minha gente. Olá, Cláudia! Uma lagoana e uma baiana. Olá! Oi! E eu digo, meu Deus, será que ela não terminou a aula dela? Eu tava aqui vendo. Eu vi rapidinho, eu terminei a aula agora, faz meia hora, no parque, vim correndo. Tô aqui. Me diz uma coisa, como é que está Ah, Toronto? Já está pós-pandemia? Já está abrindo? Como é que está? ah. Então, muito interessante. Primeiro, obrigada pelo convite. Por É nada. muito bom estar aqui conversando com você, com o pessoal, né? Coisas boas. É, Espero que sim. A gente tenta, né, Mônica? A gente tenta sempre estar trazendo mais positividade, coisas É, saudáveis para as pessoas, mais equilíbrio, enfim, né? Essa é a minha missão é. aqui. Mas interessante da nossa live está sendo hoje, porque hoje eu estou aqui em Toronto, né, no Canadá, Uhum. e hoje começou a fase 2 da reabertura das coisas aqui em Toronto, tá? Depende de província, depende de cada província tem uma autonomia. E inclui o quê? Pode Essa falar. fase 2? Então, então, agora inclui os restaurantes vão começar a abrir a partir de hoje, porque agora começou o verão aqui no Canadá, né? No Uhum. dia 21 de junho, domingo, começou o verão. Então a gente tem que aproveitar, porque o inverno é muito longo e muito frio. Então, o verão é onde os comerciantes, o comércio local consegue fazer, né, o seu dinheiro
principalmente os restaurantes com os terraços, a área aberta, enfim, para o Uhum. pessoal aproveitar. Hum. Então, restaurantes, os shoppings, começando a abrir hoje também, salão de beleza. Então, assim, ó, eu tô precisando aqui, né? Já tô ligando pra cabeleireira pra ir pro salão. Então, basicamente isso. A fase um que foi um mês não, 2 semanas atrás, foi assim, nos parques, para começar a ter grupos maiores de pessoas. Né? Porque, assim, antes não estava podendo nenhum grupo, nada. Aí depois Teve começaram lockdown a total deixar. aí em Toronto? Teve lockdown, Quando fechamento começou total? em março, dia mais ou menos dia 18 de março, as coisas começaram a fechar e o que ficou aberto só foram os comércios, né, os negócios essenciais, que são supermercado, né, para comprar Uhum, comida, uhum. farmácia e clínicas, assim, né, mais hospitais e tal. E isso aí todos os escritórios fechando, né? As grandes empresas, todo mundo fazendo home office. Inclusive, muitas empresas agora estão continuando com home Hum, office, hum. né? Porque viram que as Que coisas deu certo. funcionam, É. que as pessoas podem continuar fazendo E home que as pessoas office. Então, trabalham e até às vezes muito mais do que, né, na própria empresa. Mas exatamente. Inclusive, o meu marido tem trabalhado mais em home office do que antes. Então, assim, é pois é. muito Zoom call, né? Videoconferência no Zoom toda hora. Então, tem os seus prós e os seus contras, né? Então, o É pessoal tá meio que verdade. explorando também um pouquinho os funcionários, eu acho. Estão Tô mesmo. A vendo isso? Andressa está dizendo, ela mora lá em São Paulo, que aqui em São Paulo abriu o shopping, o comércio, mas os parques estão fechados. É. Mas, Ah, enfim, a gente não é uma fórmula de bolo, né? Parece, porque às vezes abre, fecha. E o pessoal aí tá respeitando, foi tudo certinho, a saúde aí estava preparada, os hospitais, e não t- precisou também correr atrás de respirador, disso, daquilo, não. Preparado ninguém tava, eu acho, né? Não tem É. nenhum país, eu acho, que estava preparado para uma situação dessa. Inclusive os mais Os Estados desenvolvidos, como Unidos Canadá e mesmo. Estados Unidos, né? E eu tenho uma amiga brasileira que trabalha no hospital aqui em Toronto, e inclusive, assim, meus parabéns para todos os profissionais da saúde, porque tá bem complicado. Então aqui também no começo foi uma agonia total. E aí eles correram atrás, claro, porque assim, o governo aqui, eles têm uma estrutura, né, financeira organizada, então teve muita ajuda para o pessoal que ficou desempregado, muitas empresas demitiram. Eu também tenho um amigo que trabalha na Air Canada aqui. Ele é venezuelano, namorado de uma das minhas alunas. Ele ficou quase 2 meses afastado. Então, muitas empresas deram até uma contribuição para os funcionários ficarem afastados de, assim, um mês no máximo. E depois eles tiveram que realmente falar, "Ó, agora não vai dar." Então, muitos foram demitidos. Mas agora ele já voltou, por exemplo. Porque a Air Canada, ela cancelou vários voos. Então, tinha até um grupo de brasileiros bem grande que estava pretendendo voltar junho e julho, mas todos os voos foram cancelados para o Brasil. A Andressa está perguntando como Pode falar. funciona a saúde no Canadá e se tem saúde pública ou é privada, enfim. Sim, chama OHIP, é uma carteirinha pública para quem tem visto de trabalho, como eu, e para quem tem PR, que é o Permanent Residence, ou seja, que é o tipo Green Card do Canadá, e para cidadão, lógico, né? Tem sim, saúde pública. Mas funciona? Funciona, funciona. Beleza, né? Assim, E, então, funciona, só que assim, aqui eles são bem diferentes em relação à saúde. Você precisa ter um caso muito sério para conseguir logo uma vaga.
entendeu? Então não é assim, ah, eu tô com uma enxaqueca e vou conseguir uma vaga num médico. Aqui a estrutura é a seguinte, você tem um médico da família, Ah, eles tá. chamam de family doctor. Então você vai para esse family doctor e é tudo, assim, é o clínico geral. E aí você tem que ter esse family doctor para você primeiro nele, e aí ele vai avaliar o caso específico e vai te encaminhar, sei lá, um problema nos rins, aí vai, entendeu? Encaminha para o médico Se for algo que ele ginecologista. resolva, ele já resolve ali. É isso? Sim, sim. É. Inclusive, a minha médica da família, ela também é ginecologista. Então, quando eu fui a primeira vez, eu fiz, que eu queria fazer uns exames e tal, né? Normais de anuais. E ela, não, a gente faz agora aqui. Aí eu, como assim? Tipo assim, vai lá, troca de roupa, vamos fazer o exame, Papa Nicolau. Eu, tá bom. Então, eles são bem práticos, entendeu? Inclusive, as minhas amigas brasileiras e tal, e alunas que ficaram grávidas aqui, elas meio que reclamaram, porque assim, não tem toda hora ultrassom, eles não são assim, É. é só Eu se tenho uma realmente tiver uma colega que diz complicação. que. E às vezes eles não fazem ou um ou outro, não tem o hábito de fazer os dois, como aqui. A gente faz os dois sempre, né? E lá, não. Tanto é que ela teve um câncer de mama e veio para o Brasil, porque aí tem umas restrições nesse sentido, realmente. Eles são mais assim, é só se for uma coisa muito Não séria, acham entendeu? que tem que ter associação. Ela só descobriu o câncer de mama porque veio aqui. Eu não sei se aí faz comumente a ultrassom ou comumente a mamografia, eu não lembro exatamente. Eu sei que ela teve que vir no Brasil porque a gente faz associado, né? Aqui a gente já está fazendo mamografia, né? Mas enfim. E existe particular também? Como é esse particular? É, essa é para quem Então, trabalha. particular, só se você for assim, vamos dizer, turista ou não tem um visto de residente, aí você tem que ter um seguro de saúde, né? Aí é diferente. Aí o seguro que vai cobrir. Mas aqui todo mundo vai para a mesma fila. Ah, entendi. Não Ricos, é que nem assim no pobres. Brasil. Não é que nem no Brasil, você fala, posso pagar particular para ter, sei lá, para ser atendido antes? Não, aqui não. Uhum. Não, não tem isso. A É. gente, mais ou menos a pandemia e os reflexos dela são tudo igual, só muda a questão da estrutura do país, do povo ser mais ou Hum. menos educado e ter consciência coletiva, mas a estrutura é toda muito parecida. Mas a gente também quer saber, porque é superando desafios, sobre a sua vida. Antes disso, eu vou dizer aqui Hum. que a Nicole está dizendo aqui, em Brejão, Pernambuco, só está aberto mercado, lotérica, loja de roupas. Mas lá, como ela disse, está começando a abrir, respeitando, né? As pessoas usam máscaras aí, antes de você me dizer o seu desafio de vida. Sim, então, sim, nos locais fechados, muitas pessoas usam na rua, né, normal, para andar, mas não é obrigado na rua, ao ar livre. Mas todo lugar que você vai entrar tem que colocar máscara. Inclusive, tem um mercado aqui perto de casa que se você não tiver com a máscara, eles vão te dar a máscara, mas no final eles cobram $1 pela máscara. Ou Hum. seja, ou você não entra na loja, no mercado, ou você pega a máscara e tem um E ticketzinho paga. que Porque aqui $1 por máscara. aqui os estabelecimentos têm que ter a máscara e não cobra do cliente, mas enfim. Teve muito. O governo também fez com que os desempregados tivessem recursos, a quem perdeu, por exemplo, o comércio, ele também deu uma boa ajuda de custo, não é? Teve bastante ajuda do governo aqui. Muita gente É, desempregada. teve muito desemprego, muito. Principalmente na área de, como eu falei, né, restaurantes, a área de turismo, as companhias aéreas. Assim, vai ser uma crise bem grande no turismo. Que eles estão, assim, prevendo que no mínimo 2 anos para recuperar, porque nesse ano ainda não vai ter nada, assim, pessoas viajando e tudo acontece principalmente agora no verão aqui, que é junho, julho, agosto, até setembro, e depois começa já o outono, e aí inverno de novo, longo.
que é um dos desafios aí. Pois é, Toronto no verão deve ser assim, a alegria estampada, deve ser como Londres, né? Quando eu fui para Londres, meu Deus, o povo vai para os parques, comem, ai, se deitam, tomam um solzinho ali, como se fosse uma praia. Mas É. o inverno de Toronto deve ser dos deuses, para quem é alagoana, nordestina, com esse sol maravilhoso. Você já teve essa experiência? Já 2 invernos, né? Faz 2 anos e pouquinho que eu tô aqui. 2 invernos. Eu sou natural de São Paulo, né? Mas eu morei a vida inteira em Maceió, então eu me considero alagoana, pode falar. Mas tem muita gente do Nordeste aqui, que mora em Toronto, muita gente de Salvador, muita gente de Recife. Mas, assim, principalmente tem mais gente de São Paulo e do Sul, né? Muita gente do Rio Grande do Sul. Toronto, a minha mãe tá falando, a minha mãe, ela morou aqui Ela disse comigo que é há 4 meses. belíssimo, e a primavera e o outono. É. Aliás, todas as estações, ela só não falou do inverno, mas o verão, a primavera e o outono são belíssimos. É porque ela morou aqui 4 meses comigo, então ela veio no verão, final de julho, começo de agosto, e ela ficou até 30 de novembro. Aí eu falei, mãe, você pegou a melhor época de Toronto. Realmente é muito lindo. Uma coisa muito linda daqui é que você realmente vê as 4 estações assim totalmente diferentes, né? Assim, uma coisa assim, parece que a natureza assim, em março, começo de março, tudo seco, as árvores e enfim, você não via uma folha, parecia que tava morta. Uhum. Morta, a árvore tá morta. Você fala, gente, não tem uma vida mais, não vai nascer nada aí. Agora tá assim, floridérrima. É uma coisa assim, a natureza se renova de uma maneira que você fica impressionado. Mas então, O o inverno. inverno, Quantos o inverno. graus? Assim, se acostumou? Sua mãe disse aí que o inverno é terrível. A Nicole aqui tem que usar máscaras em todos os cantos, em Pernambuco. Em estabelecimentos, É, se não usa, paga R$ 1.500. Nossa! Em Brejão, nossa, Pernambuco. Olha, aqui não tá assim nesse nível, não. Puxa, é bom saber. é. Sim, Aqui, diz. o que tá acontecendo. Aqui tá. Só para falar o que a Nicole falou aqui, para comentar. Aqui o que aconteceu, quando estava realmente, né, o isolamento social, porque tinha muitos jovens, assim, adolescente, né, indo para parque e se reunindo. E aí, aquela coisa, não vou pegar, né, adolescente, achando que não ia ter nada. Aí começaram a fiscalizar os parques. Parque que eu falo são essas praças, né, que tem Hum. nos bairros. Todo bairro aqui tem pracinha, gramado, parquinho e tal. E aí começaram a passar um ticket, a multa, de US$ 1.000 Hum. para as pessoas que estavam se reunindo. Entendeu? Aí depois abriram para 5 pessoas, você podia ir com a sua família, ficar distante mais de 2 metros de outras pessoas, e agora pode até 10 pessoas, esse grupo. Que agora eles estão falando dessa bolha, esse círculo de Uhum. amizade, você pode aumentar para 10 pessoas numa reunião, num parque, num local público. Uhum. Mas voltando para o inverno. O inverno chega a uma média de menos 30 graus Ah, meu Deus, chega dói. Celsius. Dói. Dói. O pico do inverno é janeiro e fevereiro. E o que acontece também é porque aqui o dia fica muito curto e a noite muito longa. Então, assim, Em o Londres, no dia inverno, amanhece. fica escuro 3 horas da tarde. Aí também é assim? Mais ou menos umas 4 horas da tarde, fica escuro, 4, 4h30, e amanhece só umas 8h30 da manhã. Então, assim, quando eu tava. Principalmente, eu trabalhei na loja da Nespresso aqui, num shopping, e eu saía de casa para pegar o metrô. Eu sempre abria a loja, né? Porque aí depois eu dava aula de yoga. E aí, de 7, a loja abria 9 da manhã, então eu tinha que estar lá 8h30. Eu saía aqui 7h30 de casa para pegar o metrô. Tava à noite, né? E saía da loja 5 horas, tava à noite. Ai, meu Deus. Ou Então seja, você não viu. e é propício a uma depressão, não é?
é propício à depressão, porque o tempo fica tudo escuro. Só dois adendos aqui. A Adriana disse que em Buenos Aires estão falando que voltarmos para a fase 1 porque teve muitos contágios. E a Aurora disse que você está linda, Fernanda. A Obrigada. Cláudia disse que chega a doer esse frio. O frio é demais. Bom, mas você se acostumou ou não dá para se acostumar? Porque a roupa termina sendo suficiente para você, a roupa daí, ou não isso, nem isso, porque é tanto Não, frio. então, a roupa é suficiente. A roupa, assim, tem roupas. Só que assim, é tudo muito pesado. Entendeu? É. Você ganha 20 quilos de roupa no inverno. Então, assim, tudo. Você vai caminhar e aquela roupa pesada. Então, tudo assim. Já dá aquela. O frio, você já quer ficar meio que quietinha. Com aquelas roupas E todas, para tomar gorro, banho? Para tomar cachecol. banho, a gente tira a roupinha, mesmo que tenha aquecedor na casa. Mas Hum. é complicado. Chega, bate, né? É, só que aí tem uma coisa: como todo lugar tem aquecedor, essa é a questão. O que dá agonia é quando você anda na rua e você entra nos locais, todo lugar tá super aquecido. Então aí você começa a suar. É, Aí vai tirando cachecol, vai tirando é. gorro. No metrô mesmo tem aquecedor. Então, assim, eu andava para pegar o metrô, aquele meio friozinho, aquele vento gelado e tal. Só que aí também tem uma questão. Até comentei com você isso. Onde eu moro, no prédio onde eu moro, e alguns prédios mais novos aqui, eu moro perto da Yonge Street. A Yonge Street é a avenida principal de Toronto, é tipo a Avenida Paulista, né? Então, eu estou num ponto entre dois subway stations, entre duas estações de metrô. E eu tenho acesso por baixo da terra, tem túneis aqui em Toronto, em várias partes de Toronto. Então, eu não andava muito na rua no inverno, né? Eu Hum. não ando muito na rua no inverno. Então tem essas passagens subterrâneas, é o que fala, a Andressa Andressa falou tá aqui, tem falando. muita passagem. Mas, inclusive, eu soube que, não sei se no Canadá todo ou algumas partes, tem até lojas, shoppings, essas coisas todas. Isso procede ou não? Ou é só O quê? Não passagem? entendi. Subterrâneo, tem todo um comércio também ou não? Sim, inclusive, sim, tem uma Com cidade lojas? subterrânea. É. Inclusive a loja que eu trabalhava da Nespresso, ela é embaixo da terra. Mas ela Então, isso que eu tô funciona falando, eu no verão ficava, também, sim, tudo. sempre. Só que no inverno as pessoas Sim. vão mais, né? Porque se protegem, entender. Não, mas vai sempre. É porque assim, os prédios aqui, eles começam o primeiro piso, vamos dizer assim, dos shoppings, já é embaixo da terra. Ah, É como entendi. se fosse o que você vai no estacionamento do seu prédio, que é embaixo, o subterrâneo, o primeiro piso de vários shoppings, eles são subterrâneos. Então, a loja que eu trabalhava da Nespresso era num piso subterrâneo. Inclusive, eu saía da estação de metrô e já entrava na loja. Entendi. Assim, não nem saía. Então, exatamente isso. No inverno, eu não saía na rua praticamente. Porque eu saía do meu prédio pro subsolo, pra garagem, andava pelo túnel, Não é pegava o uma metrô, vida muito limitada, subsolo. não. Você não termina não achando isso uma vida. Sua mãe está dizendo que é lindo, é chique o shopping embaixo da terra. Mas assim, torna-se uma vida A gente. limitada, porque assim, você fica em casa ou vai por debaixo da terra. Não é assim. Tudo está funcionando, obviamente, você se acostuma. Uhum, Mas vamos supor, você é uhum. casado. Se você não fosse casado, uma vida dessa, você já teria voltado para o Brasil? Com Não todas as sei, pode bondades ser. aí. Então, é o seguinte. Primeiro se acostuma, se acostuma. Eu não vou dizer que eu não gosto de frio. Todo mundo sabe disso, eu sempre falo aqui, assim, agora eu tô super feliz. Eu yoga no parque, entendeu? Vou andar na rua, sente o calor do sol. E faz calor aqui, tá? Nesses 3 meses de verão, 30 graus, entre 20 a 30 graus, 35 às vezes, Mas com porque tem aquele umas ondas de calor, friozinho né? de noite e de manhã ou Não, não? não, sim, então, à noite, na verdade, no pico do verão mesmo, agora em julho, que é em julho, né? O pico do verão, julho, agosto, fica calor mesmo.
Aí vai dar uma esfriada à noite, só que é assim, média entre 20 e poucos graus. Hoje que tá chuvoso, tá nublado, agora tá, ó, 21 graus e durante a madrugada vai fazer 14 graus. A Adriana tá Aí depois dizendo, volta. poucas brasileiras gostam do frio, realmente, né? E um frio de É, menos qualquer coisa já tá horrível. é, então, o que é engraçado é que antes eu morei em San Diego, né, na Uhum. Califórnia, como você falou. Quando eu saí de Maceió, em 2014, fui para San Diego e escolhi San Diego por ser, né, um clima parecido com Maceió, praia e tal. Ai, Deu uma congelada, deu uma sim. cortada, né? Foi. Sim, aí você foi daqui para San Diego. É, que apareceu uma mensagem. Sim, e aí, pra mim, o frio máximo que eu tinha sentido na vida em San Diego, no inverno, no pico do inverno, em janeiro, foi 5, 6 graus positivos. Esse é o máximo de frio que faz em San Diego. Quando começa o dia, no meio do dia já tá 16 graus, assim, né? No Hum. inverno. Aí quando eu cheguei aqui, em abril de 2018, já era para ser primavera. Na verdade, a primavera começa no final de março. Já era para ser primavera. Chego aqui, menos 9 graus. Meu Deus! Aí eu, Jesus Cristo, amado. Eu não tinha roupa de frio. As roupas de frio que eu tinha era de San Diego, né? De 6, 10 graus, 12 graus. Normal, que você vai para São Paulo, bonitinho, vai pro Aham. sul, Gramado, né? Lindo. Que é normal. E aí eu tive que pedir emprestado. Por quê? 2 casacos, a esposa do chefe do meu marido me emprestou. Porque eu fui no shopping comprar casaco e não tinha mais nada de frio. Já tava Nossa! toda a coleção de verão. Coisa assim, blusinha de alcinha. Eu fiz, gente, quem tá comprando coisa de alcinha agora? Me fala. Aí já começou por aí. Aí depois de 4 ou 5 dias que eu tô aqui em Toronto, deu uma ice storm, que eles chamam, que é aquela, não é chuva de granizo, não é chuva de gelo pesado. É uma tempestade de gelo que parece que tá acabando o mundo. E aí a gente chegou aqui, a gente não tinha alugado ainda apartamento, porque a gente não conhecia nada, né? Ninguém. A gente tá, vamos alugar um Airbnb, né? Por um mês. E aqui tem muitas pessoas que têm o basement, que é o porão da casa. E eles constroem, tipo assim, um apartamento para alugar no porão da casa para pessoas, Uhum. assim, né? E moram na casa normal e o porão é meio que separado, tem uma portinha Uhum. separada e tal. Pois bem, alugamos esse basement por um mês. Aí chegou eu aqui, Ice Storm, menos 9 graus, no porão. Desespero. Me deu um desespero, Mônica. Mas o Eu porão dá comecei a para ver a chorar. rua ou não? É tudo Desespero. assim, você tem uma janelinha básica, alguma coisa? Ou... Então, como é embaixo da Sim, terra, né? É embaixo da terra. Mas tem uma janelinha, alguns, que assim é metade, sim. assim. Você tá Que aqui você embaixo vê da a rua, terra. assim, Vamos dizer que a minha digamos. sala tá embaixo da terra. Aí tem uma Ah. janelinha aqui, ó. Você Oh, vê a meu Deus, o rua. É. desespero. E ali em cima, vamos dizer que a janelinha aqui. Ali em cima é a rua, né? Enfim. Aí eu fiz, vamos procurar apartamento, pelo amor de Deus. Então, resumindo a história. Hoje a gente mora no 26º andar, bem no alto de um prédio. Inclusive, assim, muito bem localizado, como eu falei, tem esses túneis todos. Então, tem muitas facilidades, eles têm a construção muito, muito boa, Sim. né? Por quê? Por essas adversidades do inverno, como você falou, que as pessoas ficam realmente mais Ficam. depressivas. Tem que tomar vitamina D, cápsula. Sempre, a gente, nesses 2 anos aqui, tomando sempre vitamina D, só paramos agora, porque é verão, né? A gente tá tomando sol, tô até meio bronzeada já. Bronzeada, ó, isso aqui já é bronzeada aqui, tá? Isso é bronzeada. De yoga no parque. E também, assim, se não fosse a yoga na minha vida, a meditação na minha vida, eu teria caído em depressão aqui. E respondida Então as aquela pessoas pergunta têm que se anterior, cuidar. talvez voltado, né? Tal... Cortou. Talvez Talvez, voltado, né? talvez. Viver. Às vezes a É. gente tem um Sim, sonho. talvez. Como eu sou uma pessoa. Sim, diga. Pode Não, falar, a gente tem pode um falar. sonho
como você naturalmente teve, mas realizar esse sonho é muito difícil. Porque você morar em outro país não é nada fácil, com outra cultura. Então, assim, quais os choques para a gente depois retomar, a gente vai voltar em San Diego, mas quais os choques? Primeiro, a língua. Você fez inglês, Aham. etc. O inglês daqui se torna suficiente quando você. Porque você aqui praticamente não pratica. Então, você vai para um outro lugar. Esqueça San Diego. Aí Uhum. chegou, você teve o impacto, o sotaque Uhum. diferente, a forma de falar, ou com gíria, ou com menos gíria. Uma cidade como o Canadá, ou um país como o Canadá, uma cidade como Toronto, hiper organizada, até aí tudo bem. Mas e o choque? Qual foi o Uhum. choque que você teve? O primeiro choque, assim, meu Deus, fora o tempo, fora o clima. Uhum. É, aqui é uma coisa assim muito interessante é que tem em Toronto, tá? Mais de 50% da população de Toronto é de imigrantes. Então, assim, para você conhecer o canadense já é assim. Então, tem muito coreano, chinês, indiano, pessoas do leste europeu, russo, enfim, brasileiro, muito brasileiro também. Mas, e aí depende dos bairros, né? O bairro que eu moro aqui, North York, é predominantemente de asiáticos. Então, assim, todo lugar que você vai E está ouvindo eles só chinês. vivem na Eu não sei comunidade identificar se é dele, chinês, né? coreano, enfim. Eles não agregam. Eles sim. Só Ó, vivem. a André Não, está perguntando: o não, pessoal não. da Eles não cidade fazem tem amizade com preconceito com ninguém. os migrantes? Os imigrantes? Ótima pergunta. Então, aqui em Toronto não tem esse preconceito porque a cidade é feita de imigrantes. Assim, como eu falei, mais de 50% da população é de imigrantes. Então, assim, é muito multicultural. Muito. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Mas, assim, em relação ao mercado de trabalho, então, aí você falou do inglês, realmente tem que estar com o inglês fluente. Porque quando você não tem, é isso que eu vejo acontecer muito. Aí a gente se submete a empregos, né? Que a gente fala subempregos, que eu não considero mais, eu tinha essa visão antes, porque a gente consegue viver bem com emprego num café, num restaurante, enfim, esses empregos que no Brasil a gente não E valoriza, não né? Ou não valoriza, não valorizava. tem. Espero que agora Também a não gente tem. Você valorize. não. Você aqui, você é jovem, você está fazendo uma universidade. Cadê um café para trabalhar, um restaurante para trabalhar? É muito complicado, né? Culturalmente aqui é muito complicado. A gente tem É, preconceito, acha que esse emprego é é. desinteressante ou vai lhe humilhar. Então, muita gente, a maioria sai daqui, mas tem que fazer faxina, trabalha num café. Então, no seu começo, você falou o impacto da língua houve e depois a Uhum, questão do trabalhar. Como é que você ficou, né? Andressa, o pessoal da cidade. Ah, sim. O uhum, que te uhum. levou a ir viver em outro país? A Adriana está perguntando, ela é de Buenos Aires. E a Nicole, como é Ah, que a legal. convivência das É, pessoas? Tem aí muitos imigrantes, ela falou: eita, peraí, minha gente. porque tem muito Sim, imigrante. mas você falou dos imigrantes. Então, eu vou responder primeiro. Eu vou perguntar primeiro, eu vou responder primeiro essa Sim. pergunta do Hum. inglês. Aqui em Toronto, eu não posso falar porque quando eu vim pra cá, né, já estava fluente. Meu marido, ele é sul-africano, então ele só fala inglês. Então ele me ajudou muito, né? Óbvio. Mas quando eu fui para San Diego, assim, eu fui. Aí porque a minha mãe falou prof de É. inglês, é porque quando eu entrei na faculdade aí em Maceió, né? Eu fiz na UFAL jornalismo, né? Somos colegas. E eu fiz inglês em Maceió, no CCAA, ou CCAA, tipo cultura Uhum. inglesa, né? Eu fiz assim, mais de 6 anos de inglês, né? Fiz a minha adolescência inteira de inglês, até entrar na faculdade. Então, assim, eu já tinha uma base muito boa, só que eu não praticava, Esse é o né? problema. Aí, quando a gente chega, e eu já tinha viajado para os Estados Unidos, eu já tinha viajado para os Estados Unidos, Orlando, Miami, Uhum, Califórnia, tinha uhum, ido para a Europa, enfim, você tem que se comunicar quando você uhum. viaja, né? Só que aí, quando você vai, sem conhecer ninguém, né? Não é turista mais,
fui para uma comprei um pacote intercâmbio, fui lá para a escola de inglês em San Diego. E aí, chego no... Ah, surpresinha. Só tinha árabe na minha Nossa sala, Senhora! na minha turma. Só tinha árabe. Então não tinha como nada. Até porque assim, a língua deles, né, o alfabeto é Tudo é diferente, tudo é diferente. diferente. A E cultura, o até eles falando alfabeto, inglês é tudo. diferente, né? Tudo, Eu, tudo. eu, eu em Londres estudei É, na classe, tinha um japonês. A professora dizia que entendia. Eu digo, não é possível que só ela entenda esse menino, porque você imagina aquele sotaque que é falando inglês e a gente assim, voando. Né? Imagine o árabe também, por mais ele não vai falar pausado, ele é. vai ter o sotaque dele, né? Ah, Como a gente. A Nicola disse ter quase aprendendo sim. Como tem um. Engels. Não entender, é muito difícil. Tô quase aprendendo. Deve É, ser inglês, inglês, né? assim, é. Tá. Não sei o que é É, inglês, deve mas ser inglês. deve ser inglês, Sim. né? É, assim, é porque eu sempre quis falar inglês, Mônica. Então, assim, eu sou muito dedicada, sabe? Eu sou muito estudiosa. Então, assim, sempre fui, desde pequena. Então, para mim, eu fui determinada. Cheguei lá, eu quero. Inclusive, eu me matriculei num curso avançado. Então, assim, eu não quis assim, eu vou tentar fazer um cursinho de, né, facilzinho. Não, então, assim, eu paguei com meu dinheiro, então, assim, eu não tinha nada, eu não queria perder meu dinheiro, né? Enfim, depois aí eu fechei minha empresa, né, que eu tinha em Maceió, assessoria de imprensa, vendi meu carro, então eu comprei tudo assim, Uhum, bonitinho. E eu fui ver, assim, a melhor escola de San uhum. Diego, entendeu? Então, eu gastei só para ir 40 mil Pois é. reais. Entendeu? Então, assim, não tinha o que perder. Eu, com 29 anos, me divorciei. Então, não era uma menina assim, eu vou só aproveitar a vida em San Diego. Não, fui com um objetivo. Então, cheguei lá, realmente. Primeiro mês, o meu cérebro parecia que ia explodir. Todo dia estudando em casa à noite, depois da aula. E a aula era toda de conversação. Então, eram 4 horas de aula, só conversando, falando. A professora era bem exigente. E ela é americana, né? Mas ela também morou na França, então ela entendia o meu sotaque, né? Porque tem o francês, né? E o português. Inclusive aqui no Canadá, muitas pessoas me perguntam se eu sou francesa Hum. por causa do Tonhon, mas Tonhon é italiano, Eu mas me pensei que era perguntam se eu sou francês francesa, que fala que o também. meu sotaque parece com francês. Sim, aí lá. Não, é Mas quando você italiano. chegou, deu choque. Deu E choque. Você foi estudar com seus colegas árabes, sim, deu sim, choque. Aí você. sim. A sinapsezinha aí no cérebro demorou, Tic-teco, o né? tico-teco, Você aí só o tic-teco. tinha o visto de estudante, mas você também depois conseguiu trabalhar. E Estudante. como era aí, o trabalho? Entendia o que falava, Sim, ficava assim, aí, meu assim, mas Deus, foi, tá dando um assim, delay, foi viu? tudo Tá muito dando. rápido. Quando você mora fora, tudo acontece. Fernanda, tá dando um delay. A sua É? voz, a sua boca, quando você articula, mas Ah, está dando um delay aí na internet. Mas, enfim, vamos lá, continuar. Quando aham. você depois foi trabalhar, como Tá foi bom. essa etapa, né? Uhum. Então, quando você mora fora, tudo é muito rápido, acontece muito rápido, porque as pessoas não têm tempo a perder, né? Fora, é assim, time is money. Então, e tudo assim na escola, no trabalho. E quando eu fui determinada, né, esses 3 meses de inglês que eu fiz, e aí eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Eu andava com muitas pessoas da França, Suíça, para falar mais o inglês, mas é claro que a gente conhece brasileiro no mundo inteiro, né? A gente vai, parece que tem um imã que atrai, e é normal, e é importante também, né? Porque a gente se sente em É. casa. Sente Então, eu acolhida, conheci né? uns Lá brasileiros em San lá, Diego, tal, você e aí viu me falaram, dificuldade? é, Você sentiu dificuldade, sentiu discriminação? em relação ao quê? Você ser brasileira,
a você ser estrangeira, estar tentando estudar e depois trabalhar, eles tinham isso? Não, não tem. É só assim, eles são muito exigentes. Então, assim, se você realmente quer, você tem que provar que você pode fazer. É isso. Porque se você não provar que você pode fazer, aí você vai, como, né, como a gente faz, tem que dar um jeito de sobreviver, vai trabalhar, restaurante, café. Então, eu trabalhei num café, no começo lá em San Diego, num café italiano até, então aí até eu já tinha feito italiano em Maceió também. Então, eu adoro línguas, então por isso, pra mim, em relação à língua, realmente, o começo é um choque, mas aí eu me viro Hum. bem. Aí fui trabalhar nesse café italiano, lá em Little Italy, em San Diego, que é um local turístico, né? E tinha outros brasileiros lá também. Inclusive, são meus melhores amigos até hoje, que a gente trabalhou junto lá. E a gente se vira. Sim, Brasileiro é é bem bem quisto. quisto em todo lugar. É bem quisto e não é, porque às vezes a gente fala alto, a nossa maneira de falar, né? Quando a gente ri, eles não gostam. Eles gostam que Ah, a gente é, seja contido, eles são contidos em tudo. E é. a gente é muito emocional, é muito de rasgar, de dar uma risada gostosa. Você já modificou isso? Já perdeu essa essência, digamos assim, Isso. de tanto conviver fora? Aham. Essa essência eu acho que eu não perco, porque eu sou uma pessoa muito Ah. expressiva, né? Então, assim, é o brasileiro com o italiano, então, assim, eu sou muito expressiva. Eu já tentei me conter em algumas situações, claro. Por exemplo, o que você tem que se adaptar, por exemplo, eles não vão chegar e vão te dar um abraço, É. Andressa né? aí tá dizendo. Nos Estados Unidos ou ou, E ou no beijar os Canadá. amigos. Não, não faz isso. De abraçar e beijar. Não, não. Não, é aperto de mão. E agora nem isso mais, né? Porque o Covid você não pode nem tocar na É. pessoa. Então, tem isso. Mas então, em relação a essas coisas, eu me adaptei, né? Porque já faz quase 6 anos que eu moro fora. E também com o meu marido, como eu falei, ele é da África do Sul. Então, ele no começo, quando, por exemplo, a minha família foi visitar a gente a primeira vez em San Diego, ou quando ele me vê no telefone também com os meus pais, com a minha irmã, ele fica assim: Meu Deus, vocês estão brigando? O que que vocês estão fazendo? Porque fala muito, né? Então, assim, eles não são assim, né? Eles não são. Inclusive, aí a cultura também sul-africana, no caso dele, que é a cultura mais É. britânica, O inglês né? britânico. No caso dele. Porque tem a cultura também, né, da Sim, mas africana, os ingleses, eles do pessoal dominaram, dos né? negros e tal, Os né? ingleses dominaram lá, né? É, é, é. Mas, sim, aí você É. trabalhou, desenvolveu bem. E E. no começo, quando pediam um café, saía outro ou não? Ah, então. Nossa, não. Não saia outro, mas assim. Porque eu fiquei 7 meses só estudando lá, Sim. né? Sem trabalhar. E é uma coisa, você estudar é uma É. coisa, você não tá lá falando toda hora com um americano, né? Eu fui. Aí eu não falei essa parte. Eu tava no inglês, aí conheci os brasileiros e fui fazer um curso de marketing numa faculdade lá. Então é tipo uma pós-graduação, um curso de 1 ano. Hum. E aí depois disso você tem o visto de trabalho, né? De estágio. Que tem lá nos Estados Unidos e tem aqui no Sim. Canadá. Então muitas pessoas vêm, eles fazem um college de um ou 2 anos e depois você tem 1 ano de permissão para você ter experiência profissional. E aí depois disso você vai ver se você vai conseguir um visto de trabalho ou um green card para ficar ou não, né? Então assim, aí quando eu comecei a trabalhar lá, já estava 7 meses lá. Só que assim, aquela coisa, conhece brasileiro, você conhece outros estudantes de outros países que o inglês também não é lá essas coisas, né? A gente fala mais Uhum. devagar, fala, né, todo travado. E aí vai no café e o pessoal chega pedindo as coisas. Nossa, no meu primeiro mês eu ia no banheiro chorar. Eu chorava, Mônica.
Porque aí voltou para aquela coisa do tic-tac que tava minha cabeça fumaçando, sem entender. E aí a pessoa fica com aquela cara É, de pateta, pateta. né? I'm so sorry, I'm sorry. É. E o pessoal não, ó, É, não tem tempo de ficar é, esperando, né? Café, a pessoa quer um. Pega o café e beijo e é. tchau. Até porque lá eles não têm o costume de tomar café em casa. Eles saem, né, de casa rapidão para trabalhar, para num coffee shop, num café, compra tipo um croissant, um negócio e um café e sai para trabalhar. Então, assim, não Mas tem você, tempo. o, Foi o difícil no seu começo, mas gerente, sei a gente se lá, adapta. brigou no começo, ou você ficava assim, sem saber, e ficava perguntando de novo. Isso é normal. Você fez isso? É normal perguntar de novo, muito, 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 muito. Mas assim, a minha primeira chefe lá do café, ela era da Sérvia. Os donos italianos, né? Ela era da Sérvia e tinha uma outra menina também subgerente que é ucraniana. Então, assim, aí vem a cultura, né? Essas culturas também do leste europeu, eles são muito generais. Então, assim, primeiro mês, quando eu não entendi as coisas, eu ia chorar no banheiro, coisa desse tipo. Perguntar o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus, não sei o que que eu tô fazendo aqui, mas a resposta veio. Então a gente confia, a gente continua, né? Porque realmente no começo é uma luta, mas quando você, como eu falei, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? Tudo depende do Mas objetivo, só que você. né? Qual que é a sua intenção em morar Depois. fora? E qual era a sua intenção em morar fora? A minha intenção primeiro era ficar com o inglês fluente, porque eu sempre quis, né, ficar com o inglês fluente. E aí lá, aí as coisas acontecem, né? Aí lá eu conheci o meu atual marido. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Se eu não tivesse conhecido ele, não sei, talvez eu estaria de volta em Maceió antes. A gente não sabe, né? A gente só imagina as coisas. Mas a primeira intenção era realmente ter um inglês fluente e ter uma experiência fora do Brasil. Que eu sempre quis ter essa experiência de morar fora. Quando você E conheceu. aí, como eu não fui mais É. nova, quando o pessoal faz intercâmbio. Não, eu também fui velhinha já É. também. A Cláudia está dizendo, é muito legal conhecer tantas Então, culturas, viver tudo, isso é enriquecedor. É, se paga um é, preço, como em tudo, mas é. Aí quando é. conheceu o maridão, ficaram lá e depois, que fez assim? Puf, vai cair no Canadá, em Toronto, esse país lindo, essa Ah, então, cidade mas linda, mas é, com frio danado, né? é, Você sentiu o impacto? Outra coisa, entre os é. Estados E, Unidos e Canadá, você, meu Deus, esse povo aqui é totalmente diferente. sim, totalmente diferente. Agora, assim, mas assim, o que eu acho diferente é porque, assim, como você falou, o clima da cidade, né? Eu não sei se é os Estados Unidos e o Canadá, mas as cidades são muito diferentes. San Diego, cidade de praia, Califórnia, aquela vibe, aquele negócio de surfista, né? Mas a minha fala está Eu tinha atrasada, estão falado do falando. delay. Não sei por quê, Tá gente. tendo um delay que a gente chama, né? Um atraso mesmo. É, Mas quando você fala, vem primeiro o seu gesto e o áudio vem depois. Sim, mas vamos lá. Aí você, quais as diferenças assim, gritantes? Você disse praia, tal, sol, um clima mais, é, digamos, menos frio, mas em relação a povo, comida, recepção de uma maneira geral, não é porque você é brasileira. Ou assim, te vira, porque eu via muito isso em Londres. Não sabe? Não quero saber se você sabe. Agora, quando eu uhum, estava perdida, por exemplo, queria. Aí eles eram muito gentis. Nesse aspecto maravilhoso. Se eu dissesse, eita, meu Deus, como é que eu chego ali que eu não estou sabendo? Não sei você. uhum, Então, quais as diferenças, né, que você sentiu? uhum, uhum. Então, o americano, ele não tem muita paciência, tá? Como você falou. Ai, não conseguiu falar, ai, I'm sorry. Não tem muita paciência. Aqui, o pessoal é mais paciente,
mais educado, assim, de dar mais atenção, porque eles sabem que tem muito imigrante, então o país é construído, mesmo que nos Estados Unidos o país seja construído por imigrantes também, mas o americano mesmo, eles não Talvez têm sejam mais muita coisa arrogantes, assim eu não sei. de ser, sabe, receptiva. Os Estados Vamos Unidos, né, mais não. Então o Canadá arrogantes, é assim. mais Já olha o latino, assim, de uma sim, forma. sim, mais arrogantes. Eles não têm paciência de é, exatamente. Mas como eu falei, como San Diego tem muito mexicano, por exemplo, né? Que é ali fronteira com o México, então é bem mais misturado, o pessoal é mais assim, mais relax. Mas assim, você vai para outras cidades, né? Tipo Nova York, tá, cidades maiores, porque San Diego não é muito grande. É, E aí isso que você falou. é, Vai, 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 é, vai. é. Não tem conversinha, não tem moleza, né? Mas aqui realmente, aqui é mais aberto. Então, você vai chegar, quem quiser morar fora e tal, né, fazer intercâmbio, o Os Canadá, estrangeiros. ele acolhe A Adriana mais está dizendo, como os os brasileiros não estrangeiros do existe. que os Realmente, Estados eu acho que a Unidos. gente, como povo, não Então, essa é a existe grande mesmo, não. diferença, eu acho. Somos únicos. Nos Estados Unidos, eu tenho uma para contar. Eu estava. É, Foi em é, Orlando. A gente é. ia. Só que tinha umas senhoras no meio desse grupo, né? Que a gente alugou um carro para ir para o aeroporto. E essa senhora achou que a mala estava, não sei como, e demorou. E estilo aqui, aquela mentalidade daqui. Espera um pouquinho. O cara, o motorista puto. Time is money. E olha que a gente estava alugando ele, mas ele não queria saber. Mas ele ficou dizendo tanto que tá. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Porque, enfim, a senhora não se ligou que é assim, sei lá, enfim, eu não vou julgar. Aí terminou brigando com ele, eu dizendo: bota as malas no chão, bote que eu não quero mais esse serviço. Aí ele baixou a pancada. Mas eles são assim. Teve um outro episódio que a gente pensa assim: o povo é honesto e tal. A gente entrou num táxi do parque para outro local. Aí lá, nesse local específico, não tem a bandeirada. Ele diz é tanto, né? E você vai por tanto. Quando a gente entrou no carro, aí ele disse: não, essa distância não, o preço é tanto. Eu digo: peraí, você vai ver se vai ser tanto. Aí peguei, eu e a minha colega, a gente colocou o dinheiro e descemos do carro, deixamos o dinheiro lá. Quando chegamos no destino, pagamos o que ele tinha pedido antes, o que ele disse que era antes, porque é para fazer os outros de besta. Então, esse tipo de coisa aconteceu com você ou acontece aí Uhum. em Toronto? Com- Comigo nunca aconteceu, mas assim, como você falou, eles assim, é aquilo. Não tem. Eles não são aquela coisa de fazer um agrado, né? Que nem o brasileiro fazer um agrado. A gente gosta de agradar as pessoas, né? A gente gosta de É, acolher, de ser gentil, até, às vezes até é. demais. Para Sabe? Eu já eles, aprendi que às vezes a gente faz até eles não demais. merecem isso. Porque assim, Não é? aqui não. Quando Qual eles é a vêm regra? aqui, a É gente. essa, essa e essa. Aliás, É isso. até mesmo os próprios brasileiros, o nordestino é capaz de levar a pessoa no lugar. Você não encontra isso em lugar nenhum. Você se vire, se você não souber, você se exploda, você morra, que não tá nem É. aí. Não. Diz. É assim, eles vão dar, tipo, uma informação. É. Eles vão dar a informação se você tá perdido na rua, tal. É. Mas é, tipo, I'm sorry, blá, blá, É. blá. Falou a informação, É. beijo, tchau, né? A gente não, a gente É. vai falar, a gente vai ficar É. preocupado, vai querer Vê se a mostrar, pessoa né, entendeu no mesmo, mapa né? lá, no, Tem que ser. entendeu? É Canadá é isso. um dos Aqui tem que ser impostos mais caros independente. do mundo. É, Vale a pena é. os impostos pagos, cada centavo, porque você tem uma saúde de qualidade, tem escolas públicas ou são privadas. O que é que tem de retorno em termos de tantos impostos? Porque imagino que você sinta isso bem de pertinho no bolso, né? E a vida é cara, o custo de vida. É, é, Toronto é uma cidade bem cara. É bem cara mesmo. Como eu falei, até, por exemplo, né? O apartamento que eu moro é um apartamento de um quarto. E quarto, sala, cozinha, é isso, o banheiro e a varanda. É muito caro. E é no mínimo $2.200 por mês, um aluguel.
E aqui também, realmente, o custo de vida é caro. Em relação a o que a gente tem, né? Realmente, a cidade é organizada. A gente vê também coisas assim, tipo, mendigo, a gente vê. Tem muitas pessoas, né, Tem usuários de homeless, droga, tem tal, os sem teto principalmente no também. centro. Mas são coisas que Tá. toda cidade Eu não grande tem, imaginei como que Nova Toronto, York eu pensei que tem. Toronto tivesse uma ínfima Tem, tem, quantidade, mas não, tem tem. bastante na rua. É. Tem. Alguns bairros tem, principalmente em downtown, né, no centro, tem bastante. Tem. Assim, né? Eu falo bastante porque assim, eu morei em San Diego, também É, tem bastante. E assim, eu até me assustei em San Diego. Eu achava, eu peguei lá um ônibus para a escola de inglês quando eu cheguei. tem. E É, aí, tem gente doida na rua mesmo. Pessoa doida, né? Usuário de droga é. ou doida mesmo, de manicômio, que fica gritando. Mas enfim, aí tem em toda a cidade. Mas em relação ao serviço público, funciona. As escolas para as crianças, escolas públicas, só não é público até os 4 anos de idade. Aí as mães que precisam trabalhar e colocam os filhos no daycare, né, na creche, aí é bem carinho. É no mínimo Entendi. $2.000 por mês aí para uma criança estar numa creche. Mas aí a partir dos 4 anos de idade, a escola até É de finalizar, graça. né, o high A Andressa está school, perguntando, é universidade de paga, o graça. que acontece com eles no Aí a inverno, com os universidade sem paga. teto, né? E a sua mãe está dizendo que tem bibliotecas maravilhosas. A gente só tem 4 minutos. Então, pois é, no instante passa, né? Então, Nossa! o que acontece com os homeless, com esses mendigos que ficam no inverno? Tem algum. O governo recolhe eles? Não. Assim, tem shelters, tem locais para homeless, para mendigos, né, pessoas de rua, tem, Sim. mas eu acho que não comporta todos. Eu não sei os dados, né, específicos, mas muitos ficam na rua, muitos ficam tipo assim, Hum. vão dentro do subway, do Desses túneis metrô, também, né? Provavelmente, com né? agasalhos e tal, Sim, eles fazem voltando os tendas. impostos, só para a gente. Você paga muito Sim, imposto, mas você aham, tem exatamente. água, saneamento básico, educação, saúde, transporte público. Então, assim, é um caro, mas é um caro que você vê resultado. É Uhum. totalmente diferente do Brasil, claro. Né? E talvez seja mais diferente ainda do que nos Estados Unidos. É, Provavelmente. Ou eu estou é. errada? Sim, porque nos Estados Unidos a saúde pública não é boa. Não é boa. Não tem, não tem. A saúde pública é muito melhor mesmo. Lá Tudo é não tem, pago. você paga, né? Você paga o hospital lá nos Estados Vai para Unidos. sua Você casa, ficar doente nos chega. Estados Unidos, meu Deus, a conta tá ferrada. É, a saúde pública não. Vai, chega. Que Mas então o que minha live mãe falou aqui legal ver. eu sei que vai acabar, Tá, né? diga rápido, foi rapidinho, minha Tá gente. acabando, né? Teatro, museus É. lindos, sua mãe falou. Bibliotecas maravilhosas. Sim, as bibliotecas maravilhosas públicas. Tem uma aqui perto de casa. Então, isso aí, assim, fantástico. Fantástico. A gente vai, fica o dia inteiro na biblioteca. E tem o cartão, todo mundo pode fazer o cartão, né? Se você mora aqui. Estrutura de Wi-Fi, de O computador, transporte de tudo, público também é assim. legal, né? Nós Realmente, faltamos 1 minuto. isso Mônica, aí você é é uma muito legal ótima mesmo. condutora. Obrigada, Cláudia. E Andressa, que pena que está acabando. Gente, pena mesmo, porque é tanta coisa. Ela morou em 2 lugares totalmente diferentes e é muito interessante para a gente. Além do que a gente falou também do tema do momento, né? Top o transporte, a É, Regina. Menina, a sua mãe é fã, viu? A sua mãe é fã do Canadá. Ótima live. é, Beijo para as duas. Obrigada. é.
Ah, que bom. É, Olha, vamos a minha fazer mãe, ela outra. gostou muito Tá, daqui. Regina. Olha, 25 segundos restando, Obrigada. mas eu te agradeço muito. Foi muito interessante. Sucesso aí para você como professora de yoga e fazer amizades, né? Porque tem que fazer amizade nas comunidades, senão você fica Obrigada. piradinho, né? É isso? É Beijo, verdade. grande. Obrigada.